Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é o primeiro que eu realizo para o Livros e Fuxicos em 2016. Para quem não sabe, eu sou colunista então lá no Livros e Fuxicos, onde eu tenho a coluna Fuxicando sobre Chiquilites, que é uma coluna que eu falo simplesmente de chiquilites. E já há alguns anos eu venho realizando o desafio Fuxicando sobre Chiquilites e o vídeo de hoje é justamente para apresentar o desafio de 2016. Os chiquilites, para quem ainda não está muito familiarizado com eles, são um gênero literário voltado para o público feminino, não que somente mulheres possam ler, mas o foco desse gênero são as mulheres, tanto por abordar o universo feminino como um todo, de forma geral, trazendo protagonistas mulheres, enfrentando situações, um cotidiano feminino, né? Quanto pelo próprio tipo das histórias. Eu tenho já um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco dos chiquilites, porque eles são um pouco complicadinhos às vezes de se conceituar, de se colocar ali no gênero. A gente tem alguns chiquilites que são mais típicos, mais facilmente identificáveis como chiquilites. Tem alguns outros livros que são considerados como chiquilites, mas que fogem um pouco das características do gênero, que não são assim tão típicos, né? Então é por conta disso, de alguns desses detalhes, os livros às vezes são um pouco difíceis de serem identificados. Então, para quem quiser, eu deixo o vídeo aqui embaixo para vocês poderem pegar um pouco mais aqui sobre o gênero, além dos próprios links que eu posto na coluna, né, lá no Livros e Fuxicos, e que só abordando sobre chiquilites. O desafio agora em 2016, ele vai se estruturar de uma maneira um pouco diferente do que em 2015. Aliás, todos os anos eu acabo trazendo alguma modificação, alguma alteração para o desafio com relação ao ano anterior. E dessa maneira, como eu vou fazer agora em 2016, é uma forma de que as pessoas possam escolher o jeito que elas vão querer participar do desafio. Então vão ser 3 maneiras diferentes e visando, é claro, que mais pessoas participem, que mais pessoas consigam participar. Em 2015, o esquema que eu acabei fazendo, então tinha algumas regrinhas do tipo que era pra tentar ler mais livros não lidos na estante, acabou, eu acho, prejudicando muitas pessoas, porque quem não tinha a quantidade suficiente de chiquilites, né, na estante ali, ficava mais limitado para poder participar. Eu falei também, né, que quem quisesse, quem não tivesse a quantidade de chiquilites e quisesse participar, podia participar mesmo com livros adquiridos mais recentemente, mas enfim. As 3 maneiras, então, que as pessoas vão poder participar, e aí vai ficar a critério de cada um, qual ela vai querer participar, são as seguintes. A primeira forma é simplesmente ler 12 chiquilites, então a cada mês, quem quiser participar nesse formato vai ler um chiquilite diferente, a sua escolha, independentemente de qual chiquilite. Não vai ter nenhum critério para escolher esse chiquilite, é simplesmente ler um chiquilite por mês. Então essa é a maneira mais light de se participar do desafio, a maneira mais fácil, porque são simplesmente 12 chiquilites, a pessoa escolhe a cada mês o chiquilite que vai querer, independentemente de quando foi adquirido ou que chiquilite vai ser. A segunda maneira é uma maneira ali intermediária. A pessoa também vai ter que ler 12 chiquilites, então um chiquilite por mês, sendo que no mínimo 6 deles vão ter que entrar nos itens que eu vou falar agora, que é para a última forma. Então eu vou propor para a terceira forma de participar que 12 chiquilites sejam lidos de acordo com características pré-estabelecidas. E para essa segunda maneira, então a pessoa tem que escolher no mínimo 6 dessas características e os outros 6 chiquilites vão ficar a critério de vocês. Se alguém quiser escolher mais do que 6 dessas pré-determinações e cumprir mais itens, fique à vontade. Aqui no mínimo 6 delas tem que ser cumpridas. Então meio a meio, 6 pré-formas determinadas por mim previamente e 6 chiquilites à escolha de vocês. E para a última maneira, que é a maneira que eu vou participar, eu coloquei então 12 desafios, que foi o que eu fiz nos últimos anos, né, do desafio Fuxicando sobre chiquilites, e a cada mês então
a pessoa tem que ler um tick-lit cumprindo um desses itens. E aí a ordem que esses itens vão ser cumpridos também fica a critério de cada um. Não é, por exemplo, janeiro vai ler tal, fevereiro vai ler tal. Não. São 12 itens pré-estabelecidos e esses 12 itens têm que ser cumpridos independentemente da ordem. Os 12 itens, então, são ler um tick-lit que seja o seu primeiro contato com o autor. Então você vai ter que ler a sua primeira obra daquele autor, não que seja a primeira obra que o autor escreveu, ou a escritora, né? Vai ter que ser o seu primeiro contato com aquele autor. Se você nunca leu nada da Sophie Kinsella, por exemplo, você vai escolher um livro da Sophie Kinsella e vai ler um livro dela. Nunca leu nada da Meg Cabot dela, da Marian Keyes dela, da Karina Ricci dela, e assim por diante. Então é o seu primeiro livro daquele autor. Ler um tick-lit que não tenha nada rosa na capa. Então vai escolher um tick-lit que não tenha nenhuma imagem, nada escrito, nada que seja cor de rosa. Pode ter qualquer outra cor, menos rosa. O terceiro item, ler um tick-lit de capa azul. Então vai escolher um tick-lit que tenha a capa azul. Se a lombada do tick-lit não for azul, não tem problema. O importante é que a capa dele seja azul. Ler um tick-lit que seja em formato de e-mails ou mensagens. Então, ao invés dele ser uma narrativa em primeira ou terceira pessoa, ele vai ser todo estruturado como ou e-mails ou mensagens, cartas, tanto faz. Só não pode ser uma narrativa comum. Ler um LED-lit. Para quem não sabe, o LED-lit é um subgênero aqui dos tick-lits, mas diferentemente, né, dos tick-lits comuns, digamos assim, eles são protagonizados por homens. Ler um tick-lit que seja um best-seller. Então vai escolher um tick-lit best-seller e vai ler esse livro. Ler um tick-lit nacional, então de alguma autora ou autor brasileiro. Ler um tick-lit que seja o primeiro de uma série, então vai escolher uma série que seja de algum tick-lit e vai ler o primeiro livro dessa série. Livros e filmes. Ler um tick-lit que tem alguma relação com filmes, então tanto um tick-lit que foi adaptado para os cinemas, ou que não foi adaptado, mas que traga filmes no enredo, que tem alguma relação com o cinema. Ler um tick-lit que tenha um coração na capa, então vai procurar a imagem de um coração na capa. Ler um tick-lit que seja um Hainlit. Um Hainlit também é um subgênero dos tick-lits, e nesse caso são livros protagonizados por protagonistas já mais velhas, então 40, 50, 60 anos e assim por diante. E o último item, ler um tick-lit que seja narrado em terceira pessoa. Então vai pegar lá um tick-lit que a narrativa seja em terceira, não em primeira pessoa. Então para quem for participar no terceiro formato, vai ter que cumprir esses 12 itens que eu falei pra vocês. Vai escolher 12 livros que se enquadrem nesses 12 itens. Quem for participar no segundo formato vai escolher no mínimo 6 desses itens que eu falei, vai ler esses 6 livros que se enquadrem nesses 6 itens e outros 6 livros que sejam livres, então que não precisam se enquadrar nesses itens. E a primeira maneira, que é a maneira, como eu falei, mais fácil, vai simplesmente ler 12 tick-lits, não precisa cumprir nenhum desses itens, basta que sejam lidos 12 tick-lits. Ao longo do ano eu vou postando dicas de tick-lits também, então alguns aqui que vocês acharem ficarem mais complicados ou que não conhecerem muito, por exemplo, dos subgêneros que eu falei e tal, já tem post lá no Livros e Fuxicos, eu já fiz posts falando desses subgêneros, tem vários posts indicando diversos tick-lits, inclusive como dicas pro ano passado. Mas assim, ao longo do ano eu também vou postando algumas dicas pra vocês, conforme também eu for cumprindo os meus itens. Boa sorte a todos que forem participar. Todos os vídeos para o desafio eu vou postar aqui no canal e no Livros e Fuxicos. E quem quiser então participar, basta deixar algum comentário nos posts ao longo do ano ou mesmo aqui no canal e vai contando pra mim o desafio de vocês. Pra quem quiser participar também e tiver blog, eu peço, por favor, se puder colocar o banner lá de participação, linkar também o post do desafio pra também ajudar na divulgação. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para acompanhar as próximas novidades também. Por favor, se você gostou, deixe o seu curtir para ajudar na divulgação. E é isso aí. Beijos a todos, até o próximo vídeo.